Você sabia que nem todos os países têm altos índices de divórcio? Enquanto em alguns lugares o casamento termina em poucos anos, em outros a união entre casais parece durar para sempre. Hoje vamos conhecer os países com as menores taxas de divórcio do mundo e descobrir os segredos dessas relações duradouras. Fique até o final porque algumas curiosidades vão te surpreender. Antes de entrarmos na lista, é importante entender que a taxa de divórcio é a porcentagem de casamentos que terminam em divórcio dentro de um determinado período. Uma taxa baixa não significa que não existam conflitos, mas que fatores culturais, sociais, religiosos e até econômicos incentivam os casais a permanecer juntos. Japão. A taxa de divórcio no Japão tem flutuado, mas se mantém relativamente estável, em torno de 1,7 a 2 divórcios por 1.000 habitantes. O Japão ainda mantém normas culturais que desencorajam o divórcio, especialmente em gerações mais antigas. Divórcios também podem ser financeiramente complexos, especialmente para mulheres, desestimulando a separação. E o processo de divórcio é relativamente simples, mas a partilha de bens e custódia de filhos pode ser complicada, influenciando decisões. Irlanda. A taxa de divórcio na Irlanda é bastante baixa, cerca de 0,7 divórcios por 1.000 habitantes, colocando-a entre os países com as menores taxas do mundo, um reflexo de fatores culturais, fortes laços católicos e requisitos legais rigorosos, como um período de separação de 2 anos antes de solicitar o divórcio, segundo análises recentes. Fatores que contribuem para a baixa taxa. A forte herança católica ainda molda atitudes em relação ao casamento, mesmo após a legalização. A necessidade de estar separado por pelo menos 2 anos, ou 3, antes de pedir o divórcio e a comprovação de que não há chance de reconciliação são barreiras significativas. Em algumas áreas, ainda existe um estigma social associado ao divórcio, especialmente em áreas rurais. Conforme mencionado por Business Day, o divórcio só foi legalizado na Irlanda em 1995, após um referendo. Esses fatores contribuem para que a Irlanda mantenha uma das taxas mais baixas da Europa, contrastando com tendências de aumento de coabitação em outros lugares. África do Sul. Apesar das diferenças regionais, a África do Sul mantém uma taxa relativamente baixa, cerca de 0,6 por 1.000 habitantes, muitas vezes associada às fortes redes familiares que oferecem suporte emocional e comunitário. A África do Sul apresenta uma das menores taxas dentro do continente, algo que chama a atenção considerando sua diversidade cultural e os desafios sociais que enfrenta. Muitos especialistas apontam que as estruturas familiares amplas, comuns tanto nas comunidades urbanas quanto rurais, funcionam como uma rede de proteção. Avós, tios, primos e vizinhos próximos costumam desempenhar papéis importantes no apoio emocional e na educação dos jovens, o que reduz situações de isolamento. Além disso, campanhas comunitárias, igrejas e projetos locais ajudam a reforçar o sentimento de pertencimento, criando uma base social mais estável. Mesmo com desigualdades e disparidades regionais, essa força das conexões familiares é vista como um dos pilares que mantém a taxa baixa em comparação com outros países africanos. Vietnã. A taxa de divórcio no Vietnã é muito baixa, cerca de 0,2 divórcios por 1.000 habitantes, segundo dados de 2023, tornando-o um dos países com as menores taxas do mundo. As leis de divórcio no Vietnã são consideradas rigorosas e o processo pode ser caro e demorado, atuando como um desincentivo. A ênfase na família e nos valores confucionistas, onde o divórcio é visto como um fracasso social, contribui para a baixa taxa. Apesar disso, há relatos recentes de um aumento nos divórcios, com especialistas apontando a modernização, o aumento da independência feminina e o uso excessivo de redes sociais como fatores que geram tensão nos casamentos. Moçambique. Estudos internacionais indicam que Moçambique está entre os países com uma das menores taxas de divórcio do mundo, estimado em cerca de 4 centésimos de divórcios por cada 1.000 habitantes. Isso é muito baixo comparado com a média global, 1,8 por 1.000 habitantes. Significa que, apesar de acontecerem divórcios no país, eles são menos frequentes quando comparados com a população total. Moçambique tem forte influência de valores comunitários e familiares tradicionais, que podem desencorajar o divórcio. Há aspectos como a devolução do pagamento de dote, no caso de casamento tradicional, que podem dificultar o processo de separação. E em muitas comunidades, a separação é menos socialmente aceitável e pode ser vista com estigma social. Índia. A Índia tem uma das menores taxas de divórcio do mundo, cerca de 1% dos casamentos terminando em divórcio, devido a fortes pressões sociais, estigma, a visão do casamento como compromisso vitalício e o papel da família e de leis restritivas, embora esteja aumentando em áreas urbanas com maior educação e independência feminina. A taxa é de aproximadamente 1%, uma das mais baixas globalmente, sendo 1 centésimo por 1.000 pessoas em 2022, segundo dados. Principais motivos: o divórcio ainda carrega estigma em muitas comunidades.
Apoio familiar pode atuar tanto para manter o casamento, quanto para evitar formalização de separações. Áreas rurais apresentam taxas ainda menores por pressão social e acesso limitado a serviços legais. Especialmente nas cidades, mulheres com independência econômica estão mais aptas a deixar relações insatisfatórias. Filipinas. Não há uma taxa de divórcio nas Filipinas por habitantes porque o divórcio é ilegal para a maioria dos cidadãos, sendo as Filipinas um dos poucos países, juntamente com o Vaticano, a não permitir a dissolução legal do casamento, exceto para muçulmanos sob a lei islâmica, por meio de anulação ou divórcio para filipinos no exterior. Assim, a taxa de divórcio oficial para a população geral é praticamente zero, mas muitos casais buscam anulações, que são processos caros e demorados, ou se separam sem formalização legal. O divórcio é proibido nas Filipinas para a maioria dos cidadãos, sendo a anulação a única via legal para terminar um casamento. Mas filipinos muçulmanos podem se divorciar sob a lei islâmica. Há um debate crescente para legalizar o divórcio, com pesquisas mostrando apoio público, mas o Senado rejeitou projetos de lei anteriores. Como não há divórcio legalizado em massa, a taxa oficial é insignificante, mas a realidade é que muitos casamentos se desfazem sem reconhecimento legal. Notou algum padrão? Em geral, países com valores culturais fortes, tradição familiar e influência religiosa intensa apresentam as menores taxas de divórcio. Já países com leis de divórcio flexíveis e sociedade mais individualista apresentam taxas muito maiores. Cada país tem suas próprias tradições e desafios no casamento. Mas uma coisa é clara: amor, compromisso e apoio familiar são universais. E você, acredita que a taxa de divórcio reflete realmente a felicidade de um casal? E o que mantém um casamento firme e duradouro? Comente aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais curiosidades do mundo.